Ok, abençoados irmãos, mais que vencedores, vamos para o tema da nossa manhã. Eis aí o tema de hoje. Jesus de Nazaré e o cumprimento da lei. Jesus de Nazaré e o cumprimento da lei. É o tema de nosso estudo hoje, neste domingo, hoje que é dia 14 de agosto de 2016, dia dos pais, né? Louvado seja Deus, por mais um dia dos pais, estamos aqui juntos, graças a Deus. Deus, aliás, que é o maior de todos os pais, né? É o pai de todos nós. Amém. Antes de nós lermos, abençoados, o nosso versículo inicial, vou me dirigir aos abençoados que estão na gravação assistindo. Graças a Deus, muitos irmãos novos têm nos acompanhado, estão se inscrevendo no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, né? Estamos tendo toda semana milhares, né? Uma média aí de 6, 7 mil visualizações dos nossos vídeos. É muita gente assistindo toda semana, isso só no Facebook. Então eu louvo a Deus por esses novos irmãos que estão se chegando à graça, que estão crescendo, conhecendo. É claro que tem sempre um ou outro que pula, que vem criticar, falar bobagem na nossa página, mas até esses nós recebemos muito bem. Amém, abençoados? Então, se ficam à vontade para escrever o que vocês desejarem aí, participar, tá bom? E podem ter certeza que vocês serão muito bem-vindos. Você que está aí na gravação, então, eu convido você a conhecer mais da graça, acessar o nosso site. Se você está assistindo pelo Facebook, você está vendo o link junto com o vídeo aí, né? Tem um link do nosso site, onde você, entrando no site, encontra os links também das nossas redes sociais. No Instagram, tem Twitter, a principal rede é o Facebook, né? E tem também um link do canal no YouTube, se você quiser se inscrever lá no canal para você receber os vídeos no seu feed, né? Então se inscreve no canal também lá, acesse e conheça mais. Nós temos muitos textos incontáveis, temos livros que vocês podem adquirir aí para o seu crescimento, muitos vídeos, enfim, é um conteúdo maravilhoso e grandioso da graça de Deus para você se aprofundar. Se você estiver ouvindo alguma coisa, você é novo em graça, e de repente se espantar e achar que é falso profeta, que isso... Não, acalme-se. Eu convido você a assistir a mensagem, ouvir até o final, sabe? E antes de você criticar, sabe? Eu digo isso porque nós já tivemos muitas experiências de pessoas que criticaram a graça que ouviram, né, da nossa parte, né, e que depois tiveram um despertamento e viram que não, é verdade. Né? Então a pessoa acaba ficando, né, puxa vida, eu critiquei e tal. Isso acontece. Mas antes de você criticar, procure entender, sabe? Então se aprofunde mais. Nós temos muito material para você que está na gravação aí, poder usufruir e conhecer mais da graça. Amém, abençoados? Glória a Deus. Se durante a mensagem nós oferecermos alguma outra mensagem, ou um texto, ou qualquer outro conteúdo nosso, nós vamos colocar o link junto com o vídeo no YouTube, tá? No YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, embaixo do vídeo, mostrar mais, você encontra vários links e certamente as mensagens que nós oferecermos aqui, tá bom? Glória a Deus. Nosso versículo inicial está em João, o livro histórico de João, capítulo 1, verso 17. Vamos ler. João 1, 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com todas as bênçãos. Amém. Hoje, abençoados, nós queremos falar a respeito de Jesus de Nazaré e o cumprimento da lei. É importante nós entendermos isto para que nós venhamos aprender a separar os pactos. Nós, abençoados, graças a Deus, até como nós falamos agora há pouco, né, no momento das contribuições, nós temos tido aí muitas pessoas novas, né? Eu louvo a Deus porque muitas pessoas novas estão se achegando à graça, conhecendo agora. E é importante essas pessoas entenderem, né, Jesus de Nazaré. Qual é a relação dele com a graça e principalmente com a lei? Porque muitas das vezes a pessoa está se achegando à graça e nos ouve falar de Jesus ressuscitado. Não, porque nós pertencemos a Jesus ressuscitado. A pessoa pensa, ora, mas o que significa isso? São dois Jesus? Não são dois. São duas manifestações do mesmo Deus. Amém ou não amém? E você tem que entender isso, entender a importância de Jesus de Nazaré, que foi o próprio Deus que se manifestou em carne, para que viesse e para que se manifestasse a graça.
O Evangelho da Graça, abençoado, que foi revelado ao apóstolo Paulo, e no final da mensagem nós vamos ver isso, que ela foi revelada a Paulo. Esse apóstolo nos trouxe esse entendimento de separar Jesus de Nazaré da manifestação de Jesus Cristo ressuscitado. São manifestações diferentes, e para você entender a graça é fundamental compreender isso. Mas isso significa o que, cristiano? Que nós, então, desvalorizamos Jesus de Nazaré. Ele não serviu para nada. Muito pelo contrário. Nós damos total valor, obviamente. Jesus de Nazaré foi fundamental para que hoje nós vivêssemos em graça. Agora, uma coisa é você reconhecer a importância de Jesus de Nazaré, outra coisa é você querer imitar Jesus de Nazaré naquilo que ele fez, né? Naquilo que ele praticou enquanto ele esteve no mundo. Então nós vamos falar bastante disso e ver a relação de Jesus e qual a importância dele em relação à graça. Amém ou não amém? Então veja João aqui, ó, o texto. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que você encontra logo de cara nesse texto aqui? A separação dos ícones, né, dos dois pactos. Moisés foi o principal ícone de qual pacto? Do antigo pacto. O primeiro pacto que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Foi através de Moisés que a lei veio e foi entregue ao povo. Jesus está para a graça, assim como Moisés esteve para a lei. A importância de Jesus em relação à graça foi a mesma de Moisés em relação à lei. Moisés foi usado por Deus para trazer a lei. Né? Paulo disse, né, a palavra nos mostra que Moisés recebeu a lei em glória. Que o rosto de Moisés brilhava tanto que o povo não conseguia fitar os olhos na face de Moisés. Então, o recebimento da lei por parte de Moisés para o povo hebreu foi algo glorioso. Só que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, ele especifica que essa glória era transitória. Vocês já estudaram muitas vezes isso com a gente aqui, né? A glória da lei foi gloriosa? Sim, não vamos negar que foi gloriosa, mas era uma glória transitória. Amado, o que é transitório? Passageiro. Esse momento é transitório. Ou seja, tem algo a vir pela frente, não é eterno. Então a lei teve glória, mas ela era uma glória transitória. As pessoas estão aí, abençoados, muitos, infelizmente, eu digo isso, e falo com todo respeito, tá? Porque, na verdade, isso não é culpa das pessoas que estão no meio disso, isso é culpa do sistema, né? Isso é culpa de uma liderança que vem, que teve uma revelação, entre aspas, né? E acha que a lei está em vigor. Tem muita gente aí defendendo que a lei está em vigor até hoje, a lei de Moisés, né? Os 10 mandamentos e a lei, as pessoas têm que viver debaixo da lei, inclusive os gentios. Então muitos estão no meio disso por engano, porque o ensinamento deles, abençoado, tem uma coerência, sabe? Tem uma falsa inteligência, eu diria, que você ouve e é convincente, num primeiro momento, quando você não tem revelação da graça. Eu digo isso porque, mas eu nunca fui, por exemplo, eu nunca fui sabatista. Mas teve um período, né, assim, de transição na minha vida entre uma denominação e outra, que eu saí de uma denominação, fui para outra, né? Era pentecostal, fui batista, depois voltei para uma denominação pentecostal, já conhecendo um pouco da graça. Nesse meio tempo, entre uma igreja e outra, eu fiquei meio disperso. Eu visitei algumas igrejas. Eu me lembro eu visitei algumas vezes, até por causa de namorada, né? Namorava uma menina na época, a família dela era sabatista. Ela não era muito, mas ela respeitava um pouco, né? Ela falou: Cristiano, vamos lá na igreja do sétimo dia. Eu falei: vamos. E chegou lá, participei de estudos e fiquei só ouvindo, né? Observando. E os estudos deles são muito convincentes. Você vai ouvindo e fala: faz sentido, faz sentido. E a lei realmente está certa, não sei o quê. Eu não me convenci em momento algum, mas o que eu percebi quando eu estive frequentando? Frequentei umas 3 reuniões deles. Né? E você chega lá, sempre sábado, né? Então sábado de manhã é reunião, feliz sábado. Eles falam assim, feliz sábado, né? Aí dando feliz sábado, e 3 sábados, 3 ou 4. E sempre participando dos estudos. Então, antes do culto em si, havia os estudos, né? A escola bíblica sabatista, né? E ali eu participando, ouvindo, e eu observei que há sim uma coerência, mas é falsa. A coerência falsa, ela tem um outro nome, é sofisma. Porque o que é o sofisma? É aquela coisa que faz sentido
num primeiro momento, assim, superficialmente, né? Faz sentido, você ouve, puxa, tal. Aí você acaba recebendo, né? Porque parece ser verdade. Mas quando você se aprofunda, quando você vai no âmago, quando você estuda a coisa, isso não só na questão da Bíblia, em qualquer coisa na vida, né? Existe o sofisma para tudo. Então o sofisma você acredita porque ele tem uma coerência, ele parece ser verdade, não está certo e tal. Quando você não se aprofunda. Agora, quando você se aprofunda, aí você vê que não tem base. E a ideia sabatista, de quem ainda defende a questão de se viver ainda debaixo da lei de Moisés, essa ideia não tem base nenhuma. Ela é frágil, ela só tem sentido superficialmente. Sabe, então, o que é muito evidente na Bíblia, que derruba completamente essa tese de que você tem que guardar a lei, os 10 mandamentos, etc. Recentemente nós falamos disso, inclusive, né? Eu vou colocar, inclusive, o link aí da nossa última mensagem que nós falamos sobre a questão da lei, a questão dos sábados, etc. Vamos deixar o link aí no YouTube, na gravação. Então, o que derruba isso? Claramente, o fato de Paulo falar que a lei era transitória. Era uma glória que era passageira. Amado, o que é passageiro não é eterno. Entende? O que é passageiro não é eterno. Então, Moisés foi importante? Foi. A lei foi gloriosa? Foi, mas era passageira. Jesus veio para substituir Moisés. Então Moisés trouxe a lei, Jesus veio como ícone da graça e de quê? Da verdade. E é o que eu sempre digo, a graça e a verdade são uma moeda com duas faces, é a mesma coisa. Graça e verdade. Quem recebe essa palavra? Sabe qual é a questão, amados? É que é uma grande confusão na mente do povo de Deus quando o assunto é a nova aliança. Porque, ao contrário do que muitos defendem, o novo pacto não começa no nascimento de Jesus. As pessoas imitam Jesus de Nazaré na carne e cumprem, né, o que ele cumpriu na carne, porque elas acham que Jesus já estava debaixo da graça. Eu pergunto para vocês, Jesus esteve debaixo da graça? No sentido do pacto que eu estou falando, tá? É evidente que não. Essa é a confusão. Ah, Jesus estava em graça. Ó, Jesus jejuou no deserto. Jesus lutou com demônios. Jesus não sei o quê. Jesus comeu Páscoa. Então tem que fazer também? Amado, Jesus esteve debaixo da lei. Gálatas 4:4. Veja só. Mas, vindo a plenitude dos tempos, note que a plenitude dos tempos foi a vinda de Jesus, né? Quando ele se manifestou. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, abençoados, no nosso vídeo, por exemplo, de dízimo que nós falamos, recentemente eu postei, não foi um estudo, né? Foi mais um desabafo meu, vocês se lembram, né? E aquele vídeo deu uma repercussão tremenda, né? E muitas pessoas vieram argumentar que Jesus falou do dízimo. Que Jesus fala realmente, né? Com os fariseus, olha, vocês têm sim que praticar o dízimo, mas têm que praticar o que é mais importante, né? Vocês se dão muita importância às práticas da lei, em outras palavras, né? Vocês dão muita importância às práticas da lei, mas vocês deixam de praticar o que é mais importante. Jesus fala, vocês têm sim que praticar o dízimo, por exemplo, mas sem se esquecer das coisas mais importantes. E as pessoas até hoje em dia usam isso para falar que o dízimo vale. Aí eu falei que teve um abençoado que comentou na página no Facebook, eu falei, abençoado, você está se esquecendo de uma coisa. Jesus, primeiro, estava falando com fariseus. Segundo, ele estava debaixo da lei. Você entende, abençoado, o problema da pessoa não separar Jesus de Nazaré da sua vida? Como eu falei no início, uma coisa é você entender a importância dele, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Outra coisa é você querer imitá-lo e basear a sua vida em tudo que ele ensinou. Não, amado, você acabou de ler que Jesus nasceu debaixo da lei. Gente, e era fundamental isso. Por isso que o tema da mensagem é esse. Jesus de Nazaré é o cumprimento da lei. Ele nasceu debaixo da lei por quê? Porque Deus errou o tempo. Ai, meu Deus, foi isso? Foi por acaso, minha amada? Nada é por acaso. Nada que Deus faz é por acaso. Jesus nasceu debaixo da lei porque ele veio justamente para cumprir a lei. Você compreende isso? Ah, Cristiano, então quer dizer que o novo pacto não começa em Mateus? Jesus nasceu? Não. A gente vai chegar lá. Vamos ver que Jesus veio para cumprir a lei? Vamos ver. Mateus 5.
Versículos 17 e 18. Vamos lá. Não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Olha aí, ó. Não vim destruir, mas cumprir. O pessoal da lei aí, que gosta de guardar a lei até hoje, gosta muito de usar esse versículo, né? Mas eles usam o versículo de maneira manipulada, né? Tipo, aí, tá vendo? Jesus cumpriu. Aí vem sempre aquele argumentozinho, hein, Paulo? Se Jesus, que era o Filho de Deus... Eles até... O pastor até eleva um pouco a voz, né? Se Jesus, que era o Filho de Deus, veio cumprir, por que você não vai cumprir? Você que é um podre... Aí começa a esculachar o povo, né? Você que não vale nada, você que é... É, meu amigo, passei muito, nós passamos muito por isso, né? Tá vendo? Jesus fez. Jesus está afirmando, de fato, né? Ele fez. Não penseis que eu vim destruir a lei. Porque Jesus, amado, ele era muito subversivo. Entende? Jesus, ele não cumpriu a lei de maneira ortodoxa. Você vê, por exemplo, que as pessoas eram preocupadas com a lavagem das mãos, né? Esse cara come sem lavar a mão. Isso era importantíssimo para o pessoal da lei. Todo aquele ritual de lavar a mão para comer. Jesus falou, cara, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Né? Então, as pessoas questionaram Jesus, curou no sábado. Você entende que Jesus tinha uma visão não ortodoxa? E ele, de fato, foi ele quem cumpriu a lei plenamente? Isso é que é interessante, né? Então ele deixa muito claro aqui. Não pense que eu vim destruir a lei dos profetas, eu vim cumprir. Ainda bem, graças a Deus. 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem... Ih, rapaz. Agora pegou, hein? Que o céu e a terra estão aqui ainda, benção. Como é que eu faço? Hein, vocês gostam. Vocês ficam rindo que vocês gostam, né? É. E se eu te falar que os céus e a terra já passaram? Eu não acredito, esse cristiano é um falso profeta. Olha, eu vou deixar um link, abençoado, de um texto nosso. É um boletim recente nosso. Deve ter uns 2 meses, mais ou menos. Estou datando o vídeo, né? Eu não gosto de datar o vídeo, porque a gente deixa a gravação, tem gente que assiste daqui a 2, 3, 4 anos, né? Nunca se sabe. Mas, de qualquer maneira, é um boletim recente. Eu vou deixar um link para você encontrar esse boletim para você ler, que fala justamente disso. Os céus e a terra já passaram. Maravilhoso, tá? Para você entender bem isso. Eu vou deixar o link no YouTube. Quem não leu esse boletim, clica lá que você vai ler, você vai entender bem isso. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo, diga tudo seja cumprido. Eu digo para você, amado, tudo já foi cumprido. Então, quando você fica tentando cumprir hoje, vou imitar Jesus de Nazaré porque Jesus de Nazaré fez, eu tenho que fazer, porque ele era o próprio Deus, eu que sou pequenininho, não vou fazer. Esse raciocínio é distorcido. Jesus prometeu, olha gente, não vai passar nenhum tio, nenhum izinho da lei. Tudo será cumprido. Cristiano, mas é quando o céu e a terra passar. Não, amado, entenda, os céus e a terra já passaram. E outra, tudo foi consumado. Não vai ser no futuro, Cristiano, não tem que esperar o Apocalipse, que vai vir a guerra de... Como é que é o negócio? Do Armagedon, né? E vamos lutar com a espada contra Satanás. Amado, não tem nada disso, tudo está consumado. Quando se cumpriu, o Cristiano? João 19, vamos lá, 28 até o 30. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que... Olha aí, ó. Todas as coisas já estavam consumadas. O que nós lemos anteriormente? Jesus falou o quê? Gente, não vai passar nenhum i, nenhum tio da lei, até que tudo seja cumprido. Olha aqui, ó. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas. Para que se cumprisse a escritura, disse, tenham sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de sopo uma esponja ensopada de vinagre e a chegaram à boca. Isso está previsto até... no Antigo Pacto havia previsão de que isso aconteceria. Então você vê que cada detalhe, né, foi importante. Até o fato de Jesus ter sede, de levarem até ele essa esponja. Isso tudo estava previsto para se cumprir. 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse o que, amado?
está consumado. Então a promessa que ele havia dado, ele havia dito, olha gente, eu vim cumprir a lei e eu vim cumprir os profetas. Essa promessa já foi realizada. Você acabou de ler comigo o cumprimento dela. Então você não tem que esperar que Jesus ainda vá cumprir os profetas. Isso não tem sentido. Ele já cumpriu os profetas e ele já cumpriu a lei. Então, abençoado, o período da graça não começou com o nascimento de Jesus. Jesus nasceu debaixo da lei, viveu debaixo da lei, porque ele tinha que cumprir a lei. Você acabou de ler comigo. E ele a cumpriu. Então, Cristiano, quando começou a graça? A graça começou a partir do momento em que a morte de Jesus selou o novo pacto. Nós sempre dizemos o seguinte, a morte firmou a graça, e a ressurreição confirmou. Porque também se Jesus não tivesse ressuscitado, nada teria acontecido, né, pastor? Jesus morreu, não ressuscitou, então não aconteceu nada. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé e a nossa pregação e ainda estamos em nossos pecados. Você vê quando um pastor diz que o cara está em pecado, está dizendo que Jesus não ressuscitou. Percebe o perigo disso? Pecador, vem aqui aceitar Jesus. Passa um óleo na cabeça, você que é pecador, abençoado. Pecador. Veja bem, do ponto de vista da carne, todos nós temos falhas. Mas ser pecador não combina com o Filho de Deus. O Filho de Deus é nova criatura. Nós temos uma mensagem também, novas criaturas ou pecadores. Vamos deixar no link aí para vocês. Se eu não me engano é em áudio. Vou deixar o link do áudio para vocês ouvirem aí. Para você entender que há uma diferença entre ser nova criatura e ser pecador. Não, nós vivemos uma nova aliança. Ela foi firmada na cruz e confirmada na ressurreição. Hebreus 9,16, veja. Porque onde há testamento, veja bem, hein? É necessário que intervenha o quê? A morte do testador. Então você faz um testamento. Para que a pessoa que é beneficiária do testamento, para que ela receba o benefício, o testador tem que morrer. Então Paulo ali está fazendo usando essa metáfora, né, para explicar que foi a partir da morte de Jesus que o Novo Testamento foi estabelecido. Ele morreu para estabelecer o testamento, para firmar, e ressuscitou para confirmar. Quem recebe essa palavra? Então, quando que eu posso entender que o Novo Pacto teve seu início? A partir da ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. E como eu já expliquei algumas vezes aqui, eu entendo a morte e a ressurreição como um único evento. Porque um é complemento do outro. Então, abençoado, sendo este um único evento, a morte e a ressurreição de Jesus, entendemos que esses dois fatos confirmaram, garantiram o início da graça. Então, a partir da ressurreição de Jesus, a graça teve o seu início. É claro que houve um período de transição, também já explicamos muitas vezes isso aqui, não vou entrar muito nisso hoje, que esse é um outro assunto, mas houve também um período de transição até a volta de Jesus no ano 70 depois de Cristo, quando ele veio sobre Israel em juízo, destruiu Israel, né, aquela coisa toda. Esse período da ressurreição de Jesus até o ano 70 foi um período transitório, esse é um outro assunto que a gente vai entrar mais futuramente. Amém, abençoados? Então, quando começou a graça? Para resumir, a partir da ressurreição de Jesus. Ali teve o início a graça. Então não foi quando Jesus nasceu. E aí que está o grande erro. As pessoas querem imitar Jesus de Nazaré porque dizem que ele já estava na graça. Amado, Jesus não estava na graça. Ele veio para ser a graça. Só que para que a graça se manifestasse, a lei precisava ser cumprida. Entende isso, abençoado? Você que está na gravação, você que está aí pela transmissão ao vivo, entenda isso. A graça não poderia vir se a lei não tivesse sido cumprida. Então essa história de que não, a lei ainda está em vigor, está meio junto, as pessoas misturam, né? Não, tudo bem, a graça existe e tal, mas tem a lei também, e faz um bolo doido, né? Faz uma receita de bolo maluco, coloca uma mistura nojenta, né? As pessoas vivem aí nesse nojo, que eles chamam de evangelho. E muitos de nós vivemos também no meio disso, misturando a lei com a graça. Amado, a lei foi cumprida para que a graça se manifestasse. Eu não posso misturar uma coisa com a outra. Então Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei e ele veio para cumprir a lei para que a graça tivesse início. Então muitos estão aí imitando Jesus de Nazaré, né? Ah, ele foi no monte, vou no monte. Ah, ele jejuou no deserto, vou jejuar. Ah, ele lutou com o diabo. Ah, ele foi batizado nas águas. E fica imitando Jesus.
Entenda, abençoado, de uma vez por todas, você que está na gravação aí, que está começando em graça agora, entenda isso. Tudo que Jesus fez, ele fez em nosso lugar. Tudo que ele fez por nós. Tudo que ele fez foi para cumprir a lei. Então, amado, você não tem mais que fazer. Qual é o sentido de você cumprir a obra da lei se Jesus já cumpriu por você? É isso que as pessoas não entendem. Veja só, Mateus, um exemplo. Mateus 3, 14 e 15. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, imagina só o João, né? João batizava lá para arrependimento de pecados. Esse batismo, evidentemente, estava em vigor naquela época. O pecado não havia sido aniquilado na cruz ainda. Então, aquele batismo de João foi justamente um batismo transitório. Batismo de arrependimento de pecados. Eu pergunto para vocês uma coisa. Que pecado Jesus tinha? Ele se arrependeu de quê? Hã? É isso que o João estranhou. Mas peraí. Ele está lá batizando. João é um grande profeta, né? Batizando, fazendo um trabalho lá maravilhoso que tinha que ser feito também. Aí, de repente, aponta lá embaixo Jesus. Aí João, será que Jesus está vindo trazer um lanche para mim, né? Será? Vou esperar. Tô brincando, tá, gente? Aí tá lá, né? Jesus está se aproximando. João, vem me batizar. Qual a lógica disso? Por isso que ele perguntou, não, mas peraí, é você que tem que me batizar? Olha a resposta de Jesus. 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, João. Você está estranhando, mas fica na sua aí que eu sei o que eu estou fazendo. Porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Então ele o permitiu. Agora, sabe o que é curioso? Você viu João ficar pulando que nem pipoca ali? Hein? Viu? Que isso? Jesus, eu não aceito isso. Jesus, você é um falso profeta. Você é um herege, esse Jesus. Que negócio é esse? Você viu isso? Jesus falou, cara, fica tranquilo, deixa por agora. Tem que ser assim que eu vou cumprir toda a justiça. O que João fez? Ok. Entendi. Sabe por quê? Porque João era ovelha, meu amado. João era obediente a Jesus. Hoje você fala da graça, as pessoas ficam lutando contra a graça. Não porque eu não aceito, não porque é falso profeta, não porque não sei o quê. Acreditando em coisas que nem na Bíblia estão. E você mostra a graça bíblica, texto, contexto, e o cara pula daqui, e pula de lá, e pula. João podia ficar pulando, né? Eu não aceito isso, você é Jesus, você que tem que batizar, que negócio é esse? Não, Jesus falou, ok. Aqui, ó. João, deixa por agora. Você pode até não estar entendendo, mas deixa. Porque assim nos convém cumprir tudo que tem que ser cumprido. Então o batismo nas águas foi cumprido também, entre outras coisas. Então João permitiu. Não ficou questionando, nem pulando, nem de pataquada. Não, é isso, ok. Amado, quando Jesus fala, você tem que abaixar a cabeça. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Paulo pergunta. Mas o povo está discutindo com Deus. Irmão, está aqui. Não, não aceito. Irmão, é predestinado. Que predestinado? A gente colocou o vídeo de predestinação, já veio um pastor comentar lá na página. Esse negócio de predestinação, porque predestinação, na verdade, é a pessoa que se predestina. Porque Deus predestinou a igreja. Então a pessoa aceita Jesus. Amado, onde é que tem isso na Bíblia? Se você mostrar um versículo que dê base para isso, tudo bem. Um versículo que esteja dentro do contexto também, né? Sabe, as pessoas ficam pulando e... Amado, Jesus falou, você abaixa a cabeça. É aquela famosa frase que nós falamos aqui, que virou até um jargão nosso. Está escrito, nós cremos. Acabou. Foi o que João fez. João, tem que ser assim. Ok. Então, amado, entenda, você que está na gravação, começando em graça agora principalmente, Jesus de Nazaré não veio para ser imitado. Alô? Ele veio para cumprir a lei. Ele falou, eu vim cumprir a lei e os profetas. E não vai deixar de se cumprir nem um i e nem um tio da lei.
Então, quando você tenta hoje cumprir a lei, imitar Jesus de Nazaré, cumprir obras da lei, você está negando o que ele já fez. Você está dizendo que o que ele já fez não teve valor. Amado, Jesus veio para ser o nosso substituto. Não para ser imitado. Na carne, não. Não em relação às obras. É claro que tem um aspecto maravilhoso e positivo de amor, os ensinamentos que Jesus deixou, né, em relação a amar o próximo, a compreensão, a você ajudar quem precisa. Gente, eu não estou falando disso, estou falando de obras da lei. Jesus não veio para ser imitado em relação a obras da lei. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí, ó. Quem foi resgatado da maldição da lei aqui? Na verdade, nós não. Assim, de certa forma, sim. Eu vou explicar. Porque aqui Paulo está se referindo a pessoas que de fato viveram a época da lei. Vocês entendem isso? Né? Na igreja primitiva, muitas pessoas, antes, né, da igreja, antes do advento de Jesus, ou até durante a vida de Jesus, muitas pessoas estavam debaixo da lei. É claro que muitos eram gentios e nunca tiveram lei, mas havia muitos judeus, muitos hebreus, que compunham as igrejas, as congregações. Então Paulo está falando, olha, o Senhor nos tirou da maldição da lei. Nós nunca estivemos, na verdade, debaixo da lei, no sentido do tempo, né? Mas nós estivemos de certa forma, né? Porque antes de conhecer a graça, nós estivemos envolvidos com obras da lei. Não em relação ao tempo, mas em relação às obras. Então muitos de nós vivíamos nos jejuns, comendo Páscoa, sacrificando e dizimando. Entende? Então, de certa forma, nós também estivemos debaixo da lei. Então, também, de certa forma, nós podemos dizer que o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Mas, de qualquer maneira, amado, sinta-se à vontade para ir ali na igreja da esquina fazer a quebra de maldição. Se você quiser. Não é isso? O pessoal não vai aí, pastor Carlos? Vamos para a quebra de maldição. Amado, toda maldição já foi quebrada de uma vez por todas. O Senhor nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aí, ó. Fazendo-se maldição por... Esse por nós é que conceito? É o conceito da substituição. Que muitos não se atentam para isso. Ou não se atentam ou fingem que não enxergam. No caso mais é a liderança, né? O povo realmente não enxerga. Mas tem muito líder que enxerga, mas finge que não enxerga. Ele veio por nós. Aí, ó. Esse é o conceito da substituição. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos raciocinar o conceito da substituição? Vamos lá. Aliás, não vou nem perguntar para vocês que estão em graça. Vocês que estão na gravação, que de repente ainda estão envolvidos com obras da lei, etc. Algum de vocês, nessas igrejas que vocês frequentam, eu pergunto com todo respeito, algum de vocês já subiu a cruz? Não tem como ouvir que estão na gravação, né? Mas eu sei a resposta. Quem sabe a resposta? Vamos responder por eles? Não! Por quê? Eu pergunto mais uma vez. Nenhum de vocês subiu a cruz. Porque Jesus subiu por nós. Se você cumpre a lei, as obras da lei, o sacrifício, etc., porque Jesus fez, então você também tem que subir a cruz. Porque Jesus também fez. Pegou aí? Chibatada, cuspido na sua face, esmagado. Isaías, na sua profecia, né, diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Recebeu o castigo que nos trouxe a paz, paz com Deus. Isso ninguém quer. Porque o argumento é esse. Não, mas Jesus jejuou, tem que jejuar. Jesus foi no monte, Jesus lutou com o diabo, Jesus não sei o quê, e fez acontecer, comeu Páscoa. Não é argumento de vocês esse? Mas Jesus também subiu a cruz, amado. Quer dizer que para a cruz ele substituiu. Para a obra da lei, não. Vocês são espertos demais, hein? Como vocês são espertos, né? A cruz ninguém quer. Amado, esse é o conceito da substituição. Se ele morreu por nós, é para que nós não tivéssemos que ter morte eterna. A morte eterna foi retirada do povo de Deus porque Jesus morreu por nós. Você não precisou subir uma cruz, né, e ter os seus membros transpassados por um prego, a sua cabeça com uma coroa de espinhos, derramar o seu sangue, sofrer chibatada, humilhação.
Imagina só toda a desgraça que Jesus passou por você. Você não precisa passar por isso, porque ele te substituiu. Agora, você quer fazer a obra da lei que ele fez? Qual o sentido disso? Entenda que o conceito da substituição vem desde o nascimento de Jesus. Não foi só na cruz. Ele não nos substituiu só em relação à morte. Ele nos substituiu em tudo. Então, quem pratica a obra da lei hoje porque Jesus praticou, está negando o que ele fez. Então, se ele morreu por nós, morreu. Mas ele também cumpriu a lei por nós. Ele foi batizado por nós. Ele comeu Páscoa judaica por nós. Tudo que ele fez foi por nós. Foi para que nós não tivéssemos que fazer. Quem recebe essa palavra? Agora, uma coisa interessante a se destacar antes de encerrarmos a mensagem, né? É importante nós entendermos que Jesus de Nazaré, além dele não ter vindo para ser imitado na carne, ele também não veio para ensinar o evangelho da graça. Vamos lá. O que Jesus ensinou nos tempos de sua carne não foi o evangelho da graça. O que ele ensinou continha elementos da graça. E hoje, com o entendimento iluminado que nós temos pelo Evangelho, você entende e você consegue pescar daquilo que Jesus de Nazaré ensinou, o que tem a ver com a graça. Você não consegue, quando você lê o que Jesus de Nazaré falou, você não consegue entender, isso aqui é graça. Opa, isso aqui não. Porque Jesus, por exemplo, ensinou os judeus a jejuar. Quando jejuardes, né? Unge a sua cabeça. Que as pessoas hoje em dia pensam que é passar um óleo, né? Na verdade era passar um óleo, né? Mas as pessoas pensam que é tipo assim, um óleo santificado, então você passa para aquele óleo de santificar e aí você faz o jejum. Não é isso. Ungir era passar um cosmético. O azeite, gente, era uma espécie de cosmético. Passava no cabelo para pentear. Por quê? Porque o hipócrita jejuava com o cabelo todo, com o rosto todo desfigurado. Para quê? Para a pessoa ver de longe, aquele cara está jejuando. Entende? Tem gente que faz isso até hoje, inclusive, né? O cara vai para a igreja todo cheio de remela no olho, aquele bafo, né? Um cabelo desgrenhado. Que isso, irmão? Estou em jejum, estou em jejum. Sabe? Para mostrar, né? Então Jesus falou, não precisa fazer isso. Lava o seu rosto bonitinho, passa um óleo na cabeça, ou seja, pintia o cabelo bonitinho, fica legal, para ninguém saber que você está jejuando, porque Deus em secreto vai te recompensar. Mas, amado, essa palavra valeu debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Você compreende isso? Então Jesus ele não veio para ensinar a graça, amado. Ele veio para cumprir a lei a fim de que a graça pudesse ser estabelecida. João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer. Jesus falando com os seus, né? Mas vós não o podeis suportar agora. Jesus está falando, olha, tem revelação aberta para vocês. Mas não é o momento. Quem recebe aí? Amado, Jesus sendo o próprio Deus na carne, é evidente que ele tinha todo o conhecimento da graça. Mas ele não veio para ensinar sobre ela. Ele veio para ser a graça. Ele veio para ser um instrumento para que a graça se manifestasse. O plano eterno dele, na verdade, era separar um homem, alguém, no tempo certo, para que o entendimento da graça viesse à tona. Paulo, na verdade, né? Aliás, temos uma mensagem maravilhosa, Paulo e o Espírito da Verdade. Não sei se você se lembra dessa mensagem, mas esta mensagem é impactante. Quando Jesus fala, né, e virá o Espírito da Verdade. Assiste essa mensagem, meu amado. Eu vou deixar no link no YouTube. Paulo e o Espírito da Verdade. Assiste. Porque esse era o plano de Deus. Separar um homem e falar assim, olha, enquanto eu estou em carne, eu não vou ensinar a graça. Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não suportam. Não está na hora de ensinar a graça. Mas vai chegar um momento que eu vou ensinar. E ele separou um homem para isso. Efésios 3, 1 e 2. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A dispensação da graça foi dada a quem? A Paulo. Para quem? Para os gentios. Você pode notar, será que é por acaso que Paulo, por exemplo, é o apóstolo que mais tem cartas no cânon bíblico?
grande parte, né, do chamado Novo Testamento é texto de Paulo. Toda a base da fé vem justamente do que Paulo ensinou. Seria por acaso isso? Não, porque não é por acaso, porque Paulo justamente foi separado para trazer a graça. O problema é que o sistema mistura Paulo com Jesus de Nazaré, mistura Paulo com os outros apóstolos, mistura Paulo com o Antigo Pacto e faz essa salada terrível que a gente conhece aí fora. E a igreja primitiva já sofria disso, né? Dessa mistura, porque os outros apóstolos naquela época estavam atuantes, né? E os discípulos dos apóstolos, que eram judaizantes, invadiam as igrejas para judaizar as igrejas. E, infelizmente, a maioria aí das congregações hoje, a maioria está judaizada. Por quê? Porque não entende, não separa a mensagem da graça que foi dada a Paulo. E ficam imitando Jesus de Nazaré a vida toda. Porque Jesus fez, eu tenho que fazer. Jesus fez, eu tenho que fazer. Não entendem o conceito da substituição. Mas graças a Deus que nós conhecemos. Eu louvo a Deus por isso. Você que está na gravação, louve a Deus porque hoje você conhece. Você não tem que fazer o que Jesus fez. Você tem que agradecer por Ele ter feito por você. E entenda que a revelação da graça não veio por Jesus de Nazaré, ela veio por Paulo. E eu encerro com Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi ninguém que me ensinou. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que nós vivemos aqui nesse ministério, o que nós pregamos e defendemos com unhas e dentes, é a revelação que foi dada por Jesus Cristo a Paulo. É a graça, meu amado, entenda. A graça que substitui a lei. A graça não é um complemento da lei. A graça não é uma continuidade da lei. A graça substitui a lei. A lei veio por Moisés, ela foi uma glória transitória. Jesus trouxe a graça e a verdade. E para a glória de Deus e pela sua misericórdia, aqui nós vivemos, na graça e na verdade. Amém? Amém? Glória a Deus.